Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho de nódulo pulmonar, o que a gente tem de evidência para usar além da tomografia, né, pessoal? Agradeço os casos do mundo inteiro que sempre colaboram para a gente melhorar, meus tutores e amigos. Falar de definição, papel do raio-x, ressonância PET e conclusões. Definição é o nódulo é um pequeno nódulo, foco circunscrito de tecido anormal na patologia, grosseiramente esférico, na radiologia é uma opacidade arredondada, bem marginada e não maior que 3 centímetros, no maior diâmetro. Pequeno nódulo, o pessoal usa menos que 1 centímetro e micronódulo menos que 3 ou 7 milímetros, dependendo da definição. Uma das grandes perguntas que tem é quão comum é nódulo pulmonar. Esse foi um estudo que a gente publicou, pegando crianças que fizeram cirurgia de pectus escavatum e carinatum, pessoal, e que foram acompanhadas por 2 anos sem incidência de nenhuma neoplasia. E a gente viu que 75% dessas crianças tinham algum nódulo pulmonar. A grande vantagem é que esses nódulos quase que sempre eram pequenos. Nem sempre calcificados, mas quase sempre pequenos. Então é mais comum ter nódulo do que não ter, principalmente no nosso meio. Papel do raio-x de tórax, esse aqui é um caso interessante. Onde é que está o OLI aqui, né? Onde é que está o nódulo barra massa, nesse caso? Não é essa estria telectase. Se a gente olha o perfil, fica um pouco mais fácil da gente identificar uma grande massa pulmonar, que na tomografia até dá vergonha, a gente não vê tão facilmente. Caso semelhante também, a gente não vê nenhuma lesão, não vê retrodiafragmático, perfil ajuda um pouco, e aí a gente consegue identificar um pouco melhor uma grande massa que no anteroposterior não era identificável previamente. Então, isso é muito importante. Aí você pergunta, será que é só nós que não vimos esses casos? Não, pessoal. Quando um radiologista tem certeza que não existe ou que um nódulo é calcificado, ele vai errar em 7% das vezes, o que é muito mais do que aceito como índice de erro normal. Esse aqui é um estudo interessante também, que mostrou que 30% dos casos que tinham diagnóstico de câncer tinham raio-x valorado como normais nos últimos 2 anos na Inglaterra. Então, isso é bastante. E a gente tem que saber que o papel do raio-x não é detectar câncer de pulmão. Quando que o raio-x é suficiente, né, pessoal? Quando eu faço um raio-x de rastreamento, quando eu vejo um pequeno nódulo. Esse é um estudo nosso que mostrou nódulos pulmonares, avaliação de nódulos pulmonares em pacientes com raio-x. E a gente descreveu que nódulos menores que 6 milímetros ou são somação de imagem ou são muito calcificados. Então, quando eu vejo nódulo pequeno no raio-x, não precisa me preocupar, não precisaria fazer adicionar exames nesses pacientes. Papel da ressonância. A ressonância, existe um certo preconceito na avaliação do método, mas a gente vai ver que não tem por que ter isso. Um dos grandes problemas, pessoal, é a acurácia, né? Os aparelhos mais antigos e aparelhos com mais de 15 anos vão ter uma acurácia muito menor que os aparelhos mais novos, né? Uma meta-análise mostra uma sensibilidade e especificidade boa e a acurácia cai conforme cai o tamanho do nódulo. Né? Para nódulos abaixo de 3 milímetros cai bastante, acima de 5 milímetros a sensibilidade de detecção é ótima, sendo técnica muito boa. Então, no momento atual, não tem diferença estatística entre tomo e ressonância de detecção de nódulos malignos. Tanto isso é que tem se usado ressonância como screening já, com resultados muito semelhantes, o número de T1 acima de 75% ao National Lung Screening Trial. Caracterização benigno versus maligno, difusão e realce pelo meio de contraste. Difusão é uma técnica que estuda o quanto de parede celular viável a gente tem numa determinada lesão. Então, se eu tenho pouca célula, a molécula vai ter uma difusão facilitada. Se eu tenho muita célula com parede viável, ela vai ter uma difusão restrita. Isso começou com infarto cerebral. Não é um método padrão ouro, a gente vai acertar lá vai errar de cada 10, 1 a 2 casos, né? Mas a gente sabe que é melhor que o PET-CT com esse método. Não é um método que não tem radiação ionizante, não expõe o paciente a nenhuma avaliação maior, complicação maior. Aqui é um nódulo espiculado, tinha até broncograma, uma paciente assintomática. Quando a gente fazia a ressonância, a gente vê essa lesão, ela não tinha restrição à difusão e a gente usa o canal medular como critério para ter ou não restrição à difusão. Dá para usar essa técnica que é a espectroscopia, mas que é basicamente pesquisa ainda. Como era
não tinha restrição à difusão, a gente sugeriu um controle em 3 meses e olha o que virou a lesão. Aqui de novo, sem restrição à difusão, o canal medular estava bem. E aqui a gente vê a comparação PET-CT e difusão na avaliação de nódulos malignos benignos, uma meta-análise feita por nós, publicada no passado na Radiology, que mostrou que a ressonância tem uma especificidade melhor do que o PET-CT na avaliação de lesões de diferenciação de benignos e malignos. A avaliação da realce por via de contraste se baseia no fato que os cânceres de pulmão são broncogênicos e então a gente poderia detectar realce por artéria bronca ou realce por artéria pulmonar. Isso é muito interessante, mas tem se usado pouco na prática, tem uma acurácia semelhante à difusão, talvez um pouco melhor até. Um método que a gente usa de vez em quando é esse aqui, como nesse caso, um paciente CD colon, tinha um nódulo em ponta de vaso, bem característico. Quando a gente vai estudar o nódulo, parece que ele tem um pouco de gordura dentro, mas não tem critério para ter gordura no interior do nódulo, né? Quando a gente leva esse paciente para a ressonância magnética, ela detecta bem o nódulo e usa aquela sequência que a gente usa para avaliar adrenal, para detectar gordura, e aí a gente vê uma queda de sinal muito significativa. Essa foi as primeiras descrições que a gente fez isso nos pacientes com amartomas pulmonares, mostrando que é um método útil para essa avaliação. PET-CT é baseado no consumo de glicose, né? Está longe de ser um método específico, porque tudo consome glicose. A gente pode usar o famoso SUV para tentar caracterizar essa avaliação, né? Mostrando uma especificidade, uma sensibilidade e uma especificidade boas, né? Variando do meio que tu tá, do número de doença granulomatosa que tu tem, porque quanto mais doença granulomatosa, mais falso positivo e mais cai a tua acurácia. Tem que cuidar porque tumores de baixa atividade biológica, isso é, lesão de vidro fosco não adianta, tumor carcinoide não adianta, e tumor pequeno, com menos de 1 centímetro cúbico de tumor, com menos de 0,8, 0,9 centímetros também, ele não funciona, né? E vai evitar biópsia só. E uma coisa que você fala pouco, mas que pode diluir a captação é o diafragma, a proximidade, o pulmão se move muito, isso às vezes pode não captar só por ter lesão junto do diafragma. Esse foi um trabalho interessante do Vale do Mississippi, onde tem muita histoplasmose, que mostrou uma acurácia muito baixa do PET-CT na avaliação dessas lesões, em torno de 40%, né? E a meta-análise mais atual não sugere realizar PET-CT para diagnóstico de lesão maligna e benigna. Óbvio que para estadiamento e câncer ele tem sua indicação formal já há muitos anos, mas para diferenciação de benigno e maligno ainda não há. Concluindo, então, o nódulo é comum, é mais comum ter do que não ter. Difusão é um método que tem que ser mais usado, pessoal, é superior ao PET e a gente não está usando de relaxamento, na realidade. A gente tem que correr um pouco mais com isso. A gente pode melhorar muito isso. Em outphase para amartomas, às vezes podem ajudar. Adenocarcinoma de crescimento lipídico não funciona o PET. Tumor carcinóide não funciona. PET é um método bom para estadiamento, mas para diagnóstico diferencial ainda não tem grandes aplicações. Eu agradeço muito, muito obrigado